programa Em Cartaz. Olá! Temporada de julho, férias da criançada, verão no hemisfério norte, época dos grandes lançamentos de Hollywood. Essa temporada tá forte, hein? Com Divertidamente 2 marchando rumo à quinta semana em cartaz, sem sinais de perder muito fôlego, tendo já superado e muito a barreira do $1 bilhão na bilheteria mundial. Mas também tem Meu Malvado Favorito 4, que é outro grandão, com os Minions e tudo. Sem muito descanso, semana que vem já tem outro peso pesadíssimo. Deadpool e Wolverine, a volta da Marvel. Longos 8 meses desde seu último lançamento nos cinemas, que foi As Marvels. Diante desse cenário todo, e de filmes ótimos que continuam em cartaz, como Twisters, Como Vender a Lua, Maxine, Um Lugar Silencioso Dia 1, além de Lucas e Gi em Dinossauros, eu tenho apenas um lançamento dos cinemas para comentar nessa semana cinematográfica que começa nesta quinta. E veja só que coisa inusitada, é um filme chinês, mas não é qualquer filme chinês. É um que tem uma história real muito conhecida que aconteceu no Japão, mas que foi muito amplificada por conta de um filme americano. O filme americano é Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere. Já o chinês que está estreando agora é Hachiko para Sempre. É a história de um professor que adota um cão da raça Akita. Todos os dias o homem vai trabalhar de trem e o cachorro fica esperando na estação pelo retorno dele. Uma lealdade que vai desafiar até mesmo as coisas imprevisíveis da vida. A essa altura eu já nem sei dizer se configura um spoiler, o principal chamariz da trama de Hachiko para Sempre e dos outros filmes baseados nessa história real. Sem falar que provavelmente quem se interessa por essa história já sabe do que eu vou falar. A própria sinopse oficial já entrega isso, embora o trailer não vá por esse caminho. Então, sem mais enrolação, o professor morre e o cão continua indo à estação esperar por ele durante anos. E sabe da maior? Esse é o tipo de spoiler que parece grande, mas que no final não estraga em nada a experiência do filme. A gente vai cair na armadilha e vai se emocionar do mesmíssimo jeito. É isso que esses filmes de cachorro fazem com a gente. Eles mostram aquele bichinho bonitinho, encantador, fofinho, fazem a gente se afeiçoar a eles, ainda que com uma ou duas traquinagens que eles cometem, e quando a gente está nas mãos ou nas patas deles, eles inventam alguma coisa para partir o nosso coração. E o pior é que a gente adora isso. É um masoquismo que precisa ser estudado pela ciência. Bom, mas vamos com um pouco de história. O cão Hachiko nasceu há pouco mais de 100 anos, em 10 de novembro de 1923. Pouco depois foi levado para Tóquio e adotado pelo professor Hidesaburo Ueno. Todos os dias o cachorro acompanhava o dono até a estação de trem, quando ele ia trabalhar, e ficava esperando o dono para voltar para casa com ele. Mas, pouco mais de um ano depois dessa rotina, de que essa rotina começou, o dono não voltou mais. Ele morreu no trabalho durante uma reunião. O corpo foi velado em casa, e existem relatos de que o cão não queria que ele fosse levado, que pulou dentro do caixão, mas essas histórias nunca foram confirmadas e, sinceramente, me parecem um pouco exageradas. O que é confirmado por inúmeros relatos é a fidelidade do cão, que continuou indo à estação durante anos para esperar o professor Ueno voltar. Desde então, os japoneses consideram Hachiko um exemplo de lealdade. Mas, estranhamente, apesar de ser um ícone, demorou bastante para que ele fosse incorporado à cultura pop. Ele até foi personagem de alguns filmes, até na época em que ele ainda era vivo, além de um livro infantil nos anos 60. Mas só virou um fenômeno de volta ao cinema em 1987, em um filme japonês de grande sucesso por lá, mas que não chegou a ser exibido nos cinemas brasileiros. Apesar de eu também não ter encontrado nenhuma referência a VHS, DVD, Blu-ray ou mesmo exibições na TV brasileira, o filme consta como parte do catálogo da distribuidora Sato Company com o título em português A História de Hachiko. Agora, o que tornou essa história realmente conhecida por aqui, e em grande parte do mundo, ou pelo menos do Ocidente, foi o filme Sempre ao Seu Lado. Nem foi assim um estouro de bilheteria. Foi apenas a 110ª maior bilheteria de 2009, mas encontrou seu caminho de sucesso na TV, no home video e depois no streaming.
Ele pode ser visto tanto no Globoplay quanto no Amazon Prime Video. Mas e esse novo filme? Esse é uma produção chinesa e que transporta a história para a China. Até aí tudo bem, embora seja estranho que o filme tenha Hachiko no título, mas o cachorro foi rebatizado como Batong por causa de uma peça do jogo tradicional chinês Mahjong. Mas tem uma outra coisa aí. Desde 2020, o governo da China está tentando acabar de vez com um hábito de séculos no país, o de consumir carne de cachorro na alimentação humana. Tudo bem, é um hábito muito menos difundido do que já foi e considera-se que apenas uma quantidade reduzida da população coma esse tipo de carne. Mas ainda assim, em um país com quase 1,5 bilhão de habitantes, o que significa uma quantidade reduzida? 10 milhões? 50 milhões? Quem sabe um filme assim, mostrando um cãozinho como companheiro fiel, como um amigo, e não como um item no cardápio, não ajuda a mudar essa cultura. Hachiko para sempre tem classificação indicativa 10 anos e duração exata de 2 horas. Tá bom? Então, o Em Cartaz fica por aqui. Mas antes, caso você não esteja inscrito aqui no canal, que tal aproveitar para fazer isso agora? É um clique e pronto. Você já está no mundo das novidades do cinema toda semana. Não fique de fora. Tchau! Programa Em Cartaz.